Olá, queridos amigos do nosso curso de naturopatia, sejam bem-vindos à aula 26. Como vão? Tudo bem? Aqui também comigo, graças a Deus, está tudo bem, tá? Eu sou o Guilherme Freitas, faço parte da coordenação do curso e antes de começarmos a nossa aula, vamos passar alguns recadinhos do coração importantes para você. Nossa 7ª live foi com a participação do Dr. Coimbra e foi muito especial. Caso você queira assistir essa live e acompanhar o conteúdo que ele trouxe pra gente, a live foi disponibilizada na terça-feira mesmo na nossa plataforma do YouTube, tá? Você pode assistir no YouTube essa live, está toda na íntegra, completa lá para que você assista e acompanhe todo o conteúdo que ele nos trouxe e nos presenteou aí, né? Para quem não sabe, o Dr. Coimbra já é um apoiador antigo do trabalho, desde a época que o Padre Ticão ainda era vivo. E ele é um profissional do ozônio e luta aí pelo ozônio, né, na medida em que ele se torne popular para que toda a população tenha acesso a esse incrível tratamento. Então ele trouxe pra gente um pouco disso na live, ela está disponível e você pode assistir aí quando você tiver um tempo melhor aí para assistir a qualquer momento, tá? O outro ponto também é que está chegando a hora da disponibilização da nossa 4ª atividade de fixação. Fique de olho no seu e-mail aí no seu WhatsApp. Ela será disponibilizada em breve com todo o conteúdo para que você o fixe e receba o seu certificado no fim do curso, tudo bem? Todo mundo já conhece o procedimento da atividade de fixação. É uma atividade aí onde você fixa o conteúdo, coloca o que aprendeu, né? Deixa tudo esclarecido. E também você poderá sugerir nessa atividade de fixação algum tema que, se estiver dentro da possibilidade, nós abordaremos no nosso curso também. Amigos, outro ponto legal que eu quero falar para vocês é a marcação da nossa 8ª live, tá? Vamos agora acelerar o ritmo das lives e você está sendo convidado já de imediato a participar da nossa 8ª live. Ela vai acontecer na terça-feira, dia 11 de outubro, às 19h30. Então participe conosco desse conteúdo, desse momento de interação. Vai ser uma live muito especial, onde nós vamos conversar sobre a solução mineral. Já estamos prometendo essa live faz algum tempo, e essa live vai acontecer no dia 11 de outubro, às 19h30, sobre a solução mineral. Nós aprenderemos sobre esse importante, potente aí, esse importante conteúdo da saúde natural, holística e integrativa, e você aprenderá aí a manipular da melhor maneira possível a solução mineral no seu dia a dia. Então não perca essa live, é uma live muito importante. E em breve também anunciaremos a marcação da nossa próxima aula presencial. Não se esqueça das aulas presenciais, elas são muito legais, é um momento de interação muito bom, onde você pode trazer aí o seu conteúdo, trazer um pratinho para partilhar na nossa mesa e ao mesmo tempo comprar aí produtos dos nossos terapeutas, na nossa lojinha de produtos naturais, conversar direto com nossos terapeutas, né? E obter aí melhor interação e conhecimento do nosso curso. Então a aula presencial é um momento muito legal para você e para a sua família. Você pode trazer amigos, parentes, convidados para participar conosco e aprender mais sobre saúde integrativa e holística, tudo bem? E é isso, vamos começar a nossa aula de hoje? A nossa primeira aula vai ser administrada pela nossa amiga aromaterapeuta Zélia Madureira, tá? Ela vai trazer para a gente a continuidade dos óleos essenciais e falar um pouco desse conteúdo importante na nossa aula de hoje. Então aproveite este conteúdo e até daqui a pouco. Olá pessoal, tudo bem? Nós vamos falar de um óleo essencial muito importante da aromaterapia, talvez um dos mais importantes dos óleos essenciais pelos seus efeitos terapêuticos, curativos, que é o óleo essencial de melaleuca ou tea tree. É conhecido como tea tree e melaleuca seria mais o seu nome científico, mas aqui no Brasil a gente conhece mais por melaleuca. Eu sempre falo para vocês que o originário, esse óleo essencial é da Austrália. Pela primeira vez eu posso falar que no Brasil nós temos sim um óleo essencial de grande qualidade, com um aroma muito semelhante, as propriedades sim, quando você examina os laudos você vê que eles estão com propriedades bastante semelhantes, apesar das diferenças de solo, de chuva, do sol, etc., como eu sempre falo para vocês, mas os óleos essenciais brasileiros, eles têm assim me surpreendido. A família botânica são das mirtáceas. O nome científico é Melaleuca alternifolia.
O processo de extração é destilação a vapor das folhas. O país de origem originalmente seria da Austrália, mas a produção brasileira tem sido excelente. Muito pequena escala por enquanto, porque estão ainda se adaptando ao cultivo e ao solo. Principais componentes químicos, que é o terpeno, é o cineol, o pineno, o terpineno, o cimeno, os sesquiterpenos e álcoois sesquiterpenos, todos eles com excelentes qualidades terapêuticas. Quais essas propriedades? Ele é um antibiótico, dos óleos essenciais é o mais antibiótico de todos. Para os problemas muito graves de saúde, ele é o número 1. Ele é antimicrobiano, antisséptico, ele é antiviral, bactericida, expectorante, fungicida, inseticida, estimulante e sudorífero. Quando você quer um óleo essencial que tenha muitas propriedades curativas, esse é o número 1, com certeza. O aroma dele assim tem um leve aroma assim meio de remédio, né? Apesar da aparência dele lembrar um pouco de pinheiro, ele não tem um cheiro assim muito suave como do pinheiro, tem um aroma um pouquinho mais acre. Uma pequena diferença que ele está acostumado originalmente em regiões muito áridas e secas. Aqui no Brasil tem uma incidência um pouquinho maior de umidade, então dá uma pequena diferença desse aroma, mas eu acho que está bem agradável. As propriedades terapêuticas físicas, ele é muito eficaz como agente bacteriano, antifúngico, como estimulador de defesas do organismo. Então é um imunoprotetor muito importante. Ele elimina verrugas, a candidíase vaginal, todos os problemas que são originários de fungos do organismo, seja dos pés, de unhas, candidíase de todas as origens. Ele é muito importante. Ele também é anti-inflamatório, pode tratar uma sinusite, problemas respiratórios diversos, infecções diversas. Ele é antiviral, ele também previne gripes, viroses e até catapora. Ele purifica ambientes, aumenta a imunidade. Então, como eu já falei, é um imunoprotetor. E com assim, o aroma às vezes dele não é muito agradável, às vezes eu gosto de misturar ele com outros óleos essenciais para que tenha um aroma mais agradável. Pode, por exemplo, misturar com de laranja, né? Mas fica mais agradável dessa forma. Não tem aroma assim muito perfumado, posso dizer. É um aroma mais puxado de medicamentos. Para problemas de pele, ele é fantástico para problemas, por exemplo, de pessoas que têm acne, erupções, inflamações de pele de todos os tipos, purulentas. Pessoas que têm pele muito oleosa, mordidas de todos os tipos e até picadas de insetos. Ele tem, para pessoas que têm problemas de caspa, por exemplo, todos os shampoos que eu faço, não importa a formulação, eu coloco esse óleo essencial porque ele tira os fungos, ele tira a caspa, piolhos, inclusive, formas para que você elimine os piolhos. Não utilize esses inseticidas que tem por aí, não coloca na cabeça da sua criança, que isso faz muito mal para a saúde dessas crianças, das pessoas. Você utiliza uma formulação que tem esse óleo essencial, por exemplo, que é o suficiente para que ele possa afastar esses probleminhas. Para problemas de pé de atleta, micose, todos os problemas de fungos, especialmente nos pés, até nas unhas das mãos também tem pessoas que também têm. Ele é importante você fazer nunca puro, hein, gente? Eu tenho visto gente passando óleo essencial de melaleuca puro. Na unha é uma coisa, mas a pele que está em volta pode queimar. Então, o que você tem que fazer é uma diluição. Para a pessoa que tem furúnculos, herpes, os herpes são feridas que incomodam e coçam muito e são de origem viral. Então, todos os problemas de origem viral ele também trata. Ele também previne todo tipo de candidíase. Tem pessoas que estão ensinando a colocar uma gota de óleo essencial na calcinha. Gente, isso é um absurdo. Quando você quer fazer uma prevenção, você vai usar uma pomada, você vai usar um produto com uma diluição correta. Nunca ficar colocando uma área tão delicada como a área genital, tanto feminina até quanto masculina, nós não podemos fazer isso.
São peles que são até mais sensíveis, são mais cobertas, nós precisamos saber como utilizar. Existem formas que você usa como sabões especiais com esse óleo essencial, você pode utilizar também pomadas, tanto a parte externa, tem algumas até parte interna, que você vai tratar da forma adequada, mas não vai pingar na roupa e se colocar como tem gente que está ensinando a fazer, ensinando errado, hein? Ação no tratamento de espinhas, acne, picadas, mordidas de todos os tipos, pode ser uma mordida até de um animalzinho para que evite infecções, ele é excelente para esse tipo de problemas. Quando você tem pé de atleta, micoses, furúnculos, no tratamento de espinhas, coloque um cotonete. Como que você vai fazer? Se você colocar o óleo essencial nesse cotonete, por exemplo, para um furúnculo, para uma espinha purulenta ou qualquer tipo de problema, né, de pele que tenha pus, o que você vai fazer? Você não vai colocar a gotinha direto. Se você colocar ali direto, por exemplo, no seu cotonete, acaba que ele vai chupar para dentro e a parte que você vai utilizar só para fora. Eu sou do tipo que eu não concordo que você abuse do óleo essencial. Você aprende a utilizar da forma econômica, apenas o correto para você fazer esse tratamento. Como que você vai fazer? Você vai pegar, por exemplo, um líquido, pode ser um hidrolato, você pode utilizar inclusive uma água destilada, você vai molhar primeiro esse cotonete e depois você vai pingar essa gotinha, pode ser na tampinha dele mesmo, você vai colocar essa gotinha e ele vai ficar na ponta. Lembrando que óleo essencial não se mistura na água, ele vai ficar na parte externa e você vai aplicar nesses pontos. Pode ser numa espinha, por exemplo, que esteja purulenta, ela vai secar rapidinho, diminuir coceiras. Você pode passar dessa forma, inclusive, se você tem uma unha que está com algum problema, com ferimento, com uma micose mais grave, tem várias formas. Na parte das micoses, porque por conta da umidade, eu faço inclusive produtos que têm misturas, né, de antifúngicos e a melaleuca é o principal. Então você utiliza como um óleo misturado, diluído, para você passar nessas unhas sempre após o banho, quando você cortar as unhas também. Até como preventivos para algumas doenças, né, para quem fica com muito calçado fechado, meias, etc. Eles acabam, essa umidade acaba dando problemas, né, de mau cheiro, de fungos diversos, de unhas, de pele, inclusive nos cantinhos, assim, entre um dedo e outro. Como que você faz? O certo é você, em casa, usar mais um chinelo, um calçado aberto, né, e você fazer dessa forma utilizando um óleo ou um creme para você colocar na sola dos pés, nos pés, massagear para tirar esses problemas de rachaduras, coceiras que muitas pessoas têm e procuram por conta desses problemas, e todas essas formas tem que ter a melaleuca. Quando você coloca no centro dessa pústula, e rapidamente reduzirá esse problema. Então, quando você utiliza de forma correta, às vezes, por exemplo, se é uma pústula maior, você vai utilizar da mesma forma uma gaze, pode ser também. Você primeiro molha no hidrolato, você vai utilizar, por exemplo, uma água especial, pode ser destilada, coloca essa gotinha depois para você aplicar. Senão você vai ter que colocar muito óleo essencial e acaba que o efeito não é o desejado. O sistema imunológico, ele trata gripes, resfriados, febres e infecções. Como que ele faz isso? Um estimulante poderosíssimo do sistema imunológico, ele ajuda a aumentar as defesas do corpo contra organismos invasores. Como que você utiliza dessa forma? Você pode utilizar, por exemplo, como difusores, de repente uma mistura com outro óleo essencial. Eu não gosto de usar ele sozinho, às vezes você pode utilizar ele com outros, para vocês que têm problemas respiratórios, como eu também sempre tive, desde menina, né? Então você pode também utilizar num difusor ultrassônico. Em aulas eu vou trazer o aparelho e ensinar como utilizar de forma correta. É uma forma de estar no ar esse óleo essencial que tem tantos efeitos curativos.
Nos hospitais de primeiro mundo, ele utiliza esse óleo essencial, inclusive, dentro dos hospitais, para evitar infecções hospitalares. Eu acredito que no Brasil deveria se utilizar, agora nós temos produção brasileira, nós poderíamos utilizar um pouco mais esse óleo essencial tão poderoso para evitar tantas doenças que têm sido alastradas por aí, e sendo que com bons hábitos, mais você colocando dentro desses hospitais, numa casa que tem uma pessoa enferma, não vai passar essas doenças para outras pessoas. Eu aposto bastante nesse óleo essencial para tratamentos preventivos e para as pessoas que já estão doentes, também com efeitos curativos. Ele ajuda a aumentar as defesas do corpo contra organismos invasores. Então, a primeira forma que nós aprendemos aqui nos cursos de naturopatia é a prevenção, com uma alimentação adequada, com hábitos de higiene adequados, com você ser feliz todos os dias um pouquinho, mas você sempre ter alguma coisa que você proteja a sua imunidade. Eu tenho várias formas, uma delas é ter sempre em casa, com uma farmácia natural, esse óleo essencial que ele tem esses poderes todos, mas sabendo utilizar corretamente. No sistema respiratório, ele trata qualquer tipo de problema, como asma, como rinites, sinusites, bronquites, tosse, todo tipo de problema que você possa ter, tanto nas vias aéreas superiores, como pulmonares também, de garganta, pode ser feito com inalação, pode ser colocado num inalador, por exemplo, você coloca umas gotinhas, coloca o aparelho, pode ser em adulto, pode ser em crianças também, idosos de qualquer idade, ele não tem contraindicação assim grave. Então, qualquer pessoa pode utilizar. Ação: faça inalação para desobstruir os seios da face, esses seios nasais congestionados, infecções respiratórias. Quando a pessoa tem uma sinusite infeccionada, às vezes acontece isso, ainda mais quem está em grandes cidades, lugares como tem poeiras e etc, né? Dói muito essa parte. Você fazer essa massagem que você faz nessa região e fazer inalação já ajuda bastante, alivia bastante essa congestão que é muito, muito dolorosa. As propriedades emocionais, ele promove clareza de ideias, insights e aumenta a percepção. Ele promove uma limpeza geral, não só no ambiente como na mente da pessoa. Então, o que são insights? A pessoa que tem ideias mais claras do que quer fazer, né? É uma forma de fazer uma limpeza nos seus pensamentos, tirar para fora aqueles pensamentos que às vezes são nocivos. Então, ele faz uma higiene não só física no ambiente, né? Isso tem efeitos curativos, inclusive na parte dos pensamentos e emoções. As propriedades vibracionais, ele energiza purificamente e reabilita. Para pessoas, por exemplo, que passaram por doenças diversas, ele dá uma renovada, renova o ambiente, renova esse ar. Eu acho interessante a gente utilizar essa energização para a pessoa, inclusive para o ambiente. Precauções: evite o uso em excesso. Acima de 5% de concentração é possível que haja uma reação alérgica. Eu grifei essa parte porque muitas pessoas têm indicado, até podólogos têm indicado utilizar puro nas unhas. Não faça isso, nunca faça isso. Passou de 5%, você pode ter reações alérgicas, então reações alérgicas até tardias. Eu já fiz atendimento de pessoas com problemas muito graves, acabam indo para um hospital, acaba que eles vão indicar uma pomada, um medicamento químico que vai dar um problema ainda muito pior para essas pessoas. Então o que você tem que fazer? Prevenir. Não faça esse tipo de concentração alta. Jamais utilize ele puro na pele. Não importa o tipo de problema que você tem, ele pode queimar uma pele e não fazer o efeito curativo que você está buscando. Não é a quantidade do produto, é a forma que você utiliza correta que vai ser essas propriedades curativas. Segurança. Ele não é tóxico e nem irritante, mas pode causar sensibilidade em algumas pessoas. Todos os óleos essenciais devem ser utilizados com moderação. Eu sempre insisto dessa forma e mesmo assim tem muitas pessoas me procurando
e falando que estão passando mal por conta do óleo essencial que utilizou de forma errada. Toma cuidado com o que vocês veem na internet, que às vezes são pessoas que não têm tantas capacidades clínicas. Eu atendo pessoas em clínicas, também em 3 clínicas diferentes e com pessoas de quadros diferentes. Então, problemas tanto físicos quanto emocionais, e às vezes as pessoas vêm se queixar ou às vezes perdem a confiança na aromaterapia porque houve uma indicação errada. Vamos utilizar esse óleo essencial maravilhoso, tão lindo e agora brasileiro também, com bastante sabedoria. Eu espero que vocês tenham gostado dessa aula, preparada com muito carinho, nesse lugar maravilhoso aqui, uma fazenda de produtos naturais, sustentável, completamente sustentável do início ao fim, do plantio, no cuidado com o solo, e agora trazendo novos óleos essenciais que eu estou estudando e trazendo para você, botando o meu narizinho para poder saber se realmente eles têm qualidades excelentes, e utilizando no dia a dia. Então, nós temos aqui um lugar abençoado, maravilhoso. Agora, final da tarde, está um pôr do sol incrível. Gostaria que vocês vissem que lugar lindo que é esse, 360 graus de pura natureza, pura paz, pura alegria. Aqui é só passarinhos e plantas aromáticas. Gratidão. Amigos, essa aula é muito importante, certo? Você anotou todo o conteúdo? Isso é muito bom para que você continue aí aprendendo sobre aromaterapia, que também é um ponto muito legal da saúde holística integrativa. Agora nós vamos passar para o conteúdo da nossa amiga Fernanda Ferreira, terapeuta, que está dando um conteúdo legal sobre iridologia em nosso curso, e hoje ela vai falar um pouco sobre o padrão joia, tá? Então você vai aprender sobre esse padrão. Aproveite esse conteúdo e uma boa aula para você. Oi, gente! Olá, ótima tarde. Bom, continuando nossa aula sobre os padrões comportamentais e estruturais da iridologia, através da iridologia, tá? Eu só queria fazer uma observação com relação às informações da aula quando eu falei sobre o padrão flor, tá? O padrão flor, o arquétipo é feminino. É por isso que quando é um homem que tem o padrão flor, ele vai ser um homem mais sensível, um homem mais delicado e que vai ter pode até haver uma conotação aí preconceituosa com relação a esse comportamento desse homem, tá? Mas ele é um homem sensível, como eu comentei na outra aula, ele é um homem que ele não vai ser aquele homem bruto que vai construir uma casa, quebrar uma parede, mas ele vai ser um homem que vai desenvolver outras inteligências, tá? E é o homem vaidoso, cheiroso, enfim, né? Que também é importante todas essas qualidades, tá? Bom, hoje nós vamos falar sobre o padrão joia. E aí eu vou fazer com vocês a mesma coisa que eu fiz na outra aula, tá? Quando eu falo joia, agora pare alguns segundos e pense, o que vem na sua mente quando eu falo joia, a palavra joia? Para mim, quando eu falo joia, vem na minha mente algo muito valioso, algo muito precioso, algo muito resistente, forte. Quando a gente pensa numa pedra preciosa, aí a gente vai parar para analisar de onde ela veio, né? Então, ela era uma pedra bruta, que ela, para ser como ela está hoje, naquele acabamento, naquela forma, naquele valor, ela teve que ser o quê, gente? Lapidada, né? E aí, quando ela é lapidada, ela chega nesse momento de ser considerada uma joia preciosa. E aí ela pode ser vendida por muitos milhões aí, né? Então, assim é a pessoa joia. A pessoa do padrão joia é uma pessoa resistente. Uma pessoa que, falando da parte estrutural, ela é uma pessoa difícil de ficar doente.
mas quando fica, ela tem uma curabilidade maior e mais rápida. Então, ela também vai melhorar logo. É aquela pessoa que caiu, levantou, né? A constituição, né? Falando de constituição do padrão, como eu disse lá, do padrão flor, é uma constituição mais fraca ou frágil. Uma pessoa do padrão joia, ela tem uma constituição forte. Ela é difícil de ficar doente, né? E como que eu identifico isso numa foto da íris? Quando eu tiro a foto, é aquela íris que tem as fibras bem fechadinhas, que você não vê lacuna, ao contrário da flor, que tem várias lacunas que são semelhantes a pétalas de rosas, tá? Então, o padrão joia, ele é como algo denso. A gente pode usar até essa palavra, né? É denso, é forte, tá? É completo, ele é preenchido, né? Então, todas essas palavras, essas características, a gente pode levar para o consciente como característica da pessoa, tá? Às vezes, uma pessoa do padrão joia até tem uma coisa que a gente chama de ausência de trança. Lembra que lá na aula da flor, do padrão flor, eu falei para vocês no início da aula que nós temos em volta da pupila, nós temos uma estrutura que é chamada de colarete, anel de expressão ou trança do SNA, do Sistema Nervoso Autônomo. Uma pessoa do padrão joia, ela pode ter ausência de trança. A gente não vê trança ali, a gente não vê essa estrutura em volta da íris, mas ela existe, tá? O SNA, que é o Sistema Nervoso Autônomo, que envolve o digestório, tá ali. Só não tem o desenho que eu vou entender que ali tem uma trança, um colarete, tá? E uma pessoa do padrão joia, além de ter essas fibras fechadas, densas, completa, tá? Eu também vou acabar percebendo sempre que vai ter uma ou mais manchas escuras na íris, tá? Essas manchas, é um acúmulo de pigmento, é um acúmulo de toxina naquela região. E onde houver uma mancha, depois o Igor mostra aqui pra gente, onde houver uma mancha, eu vou olhar no mapa. Ah, onde é que tá essa mancha? Essa mancha aqui, ó, tá em 3 horas na íris. Essa íris aqui dessa pessoa é a íris esquerda, tá? Na foto 9. Depois o Igor mostra. Ah, em 3 horas eu tenho aqui pulmão, eu tenho pleura, eu tenho brônquios. Deixa eu dar uma olhada novamente na região dessa foto, dessa mancha. 9 não, 7. É a foto 7, tá? Só que é a foto 7, mas é o olho direito. Deixa eu olhar novamente. Olho direito em 3 horas, tá? A gente tem os brônquios no lado direito. A gente tem aqui tireoide. Então, esse acúmulo de toxinas nessa mancha denota para mim que houve algo que impactou emocionalmente. Algo que teve um impacto emocional forte para essa pessoa relacionado a esse órgão, tá? Quando a gente fala de tireoide, a gente está falando aqui de uma situação de insegurança, a gente está falando aqui de uma emoção, né? Ou de um sentimento de humilhação. Ai, mas eu nunca fui humilhada e eu tenho problema de tireoide, Fernanda, tá louca? Mas e o que o seu inconsciente entendeu aquela situação como uma humilhação, tá? Se for só nos brônquios, eu tenho aqui uma situação de sentimento de abandono, de que a vida ela é difícil. Toda pessoa que tem asma
Toda pessoa que tem asma é uma pessoa que sofreu um sentimento de abandono na fase da primeira infância, na fase ali de bebê ainda, tá? E aí acabou tendo essa percepção sobre a vida. Porque o que é a asma? Ó, falta um ar, né? E a respiração, ela fica mais difícil. Então, é uma pessoa que vê a vida como a vida é difícil, né? Por quê? Porque eu sofri um abandono, uma rejeição bem alta, tá? Então, um padrão joia, ele é um arquétipo masculino, pode haver a ausência de trança do sistema nervoso autônomo, mas o sistema nervoso autônomo existe, só não é visível. É uma pessoa que tem uma curabilidade maior e tem uma resistência maior a ficar doente, tá? E quando for uma pessoa do padrão joia, vai ter pigmentos, manchas ali, que vai me demonstrar um excesso de toxina naquela região. E por que eu falei de trauma emocional, de impacto forte emocional? Porque toda mancha, sinal, marca, coloração, calosidade, seja na íris, seja no corpo, seja no pé, seja na orelha, denota que houve um trauma. Por exemplo, gente, a pessoa do padrão flor, ela é de fora para dentro. O que isso significa? Ela absorve, né? Ela é social. A pessoa do padrão joia é de dentro para fora. Ela é mais interna, tá? Ela é mais racional. Dentro das características, olha só, é uma pessoa mais crítica, uma pessoa analítica, que vai analisar que só vai fazer aquilo se fizer sentido. Eu só vou estudar esse curso se fizer sentido para mim. Se alguém me provar que é isso, que 1 mais 1 é 2, tá? É mais observador, é mais calado, é forte, é racional, só que também é muito julgador, né? O julgamento, ele é algo assim que emocionalmente ele pode travar a nossa vida, tá? É mais mental, as emoções são mais retidas, não mostra sentimento. E aí você olha e fala assim, ai, nossa, a pessoa não demonstra nada, não sente nada. Mas é uma pessoa joia, é ali, é racional, é mental, não é emoção. Não é a flor, que é uma florzinha, que vai chegar e vai falar com você, e vai te tocar, e vai te abraçar, e vai te beijar, né? O joia, de repente, ele... Outro dia eu ouvi uma história, dei muita risada, eu vou compartilhar com vocês. Uma pessoa que eu atendo, né, tá com um namorado, e falou que eles estão tendo muita diferença de personalidade. E aí que de manhã ela gosta muito de ovo, no café da manhã, ovo mexido e tal, e que outro dia de manhã ele foi mandar bom dia pra ela, ele mandou bom dia, só, né, assim, bem objetivo, bom dia. E aí tava passando em frente ao mercado, mandou uma foto da promoção do ovo. E ela me contando, a gente riu muito, que aí ela disse assim, em vez de você me mandar um coração, você me manda que o ovo tá em promoção, né? Aí ele falou assim pra ela, não, olha pelo lado positivo, significa que eu lembrei de você logo cedo que você gosta de ovo, né? Enfim, cada pessoa tem um jeito de demonstrar amor, cada pessoa tem uma linguagem do amor, e essa linguagem tem a ver com a tua essência, com quem você é na tua essência, e isso não vai mudar. Então, tipo assim, pô, me manda um coração, né? Ai, ele não manda coração, não quero namorar com ele, eu vou obrigar ele a mandar coração? Ele não vai mandar. Então, assim, você não vai conseguir mudar o outro, porque a essência dele é isso. Então, você tem que encontrar alguém que seja mais compatível com você, certo? Então, gente, o joia não mostra sentimentos. Aí eu brinco, eu falo assim, que o joia guarda tudo, nada sai. Então, o xixi não sai, o cocô não sai, a lágrima não sai, às vezes nem o suor sai. É uma pessoa, às vezes, que não transpira, é uma pessoa que tem intestino preso, que o sistema linfático não põe para fora, precisa de diurético porque fica inchado, porque retém líquido, guarda. Então ela guarda muito. Então vai crescer até o abdômen às vezes, porque guarda, tá?
tem uma capacidade verbal muito boa. Bom, como eu falei para vocês do flor, dá para saber que o flor, ele precisa, na parte de profissão, ele precisa trabalhar com coisas que envolvam pessoas, relacionamentos, relações, né? Porque ele é social, ele é visual, ele é colorido. Então, vai pegar uma pessoa flor e botar atrás de um computador, ou para fazer um trabalho burocrático, preencher formulário, sozinho, isolado numa sala. Não, vai ser frustrado, infeliz, não tem pessoas, entendeu? O joia já não. O joia, se você botar ele aqui, ó, ele vai montar a planilha, ele vai executar e ele vai trabalhar ali sozinho, não precisa conversar com ninguém sobre isso, porque ele tem uma segurança maior. Porém, é uma pessoa muito perfeccionista. E como é julgador, o que eu falo? Quando você tem um senso de justiça muito apurado, e isso é um outro assunto para uma outra aula, inclusive de reflexologia, porque eu vejo isso no pé, você vai julgar muito o outro. Você quer as coisas muito corretas. Porém, a primeira pessoa que você vai julgar é você mesmo. Então imagina, eu tenho senso de justiça apurado, sou um joia, então eu me cobro, eu me julgo, eu sou perfeccionista. Claro, né? Ferrou, porque você vai ter um monte de anel de ansiedade na tua íris, que é uma outra informação que a gente também vê aqui na foto do número 7, tá? Que depois o Igor vai mostrar. Esse 7 aqui, meu Deus, né? Ele não é ansioso, ele é uma bomba relógio, porque o tanto de anel de ansiedade que ele tem, ele vai explodir uma hora. Ele não vai aguentar. E aí vai vir problemas de saúde, não só de ansiedade, né? Não só emocional. Vai vir problema cardíaco, vai vir uma pressão alta, porque eu guardo, porque eu implodo, eu guardo, entendeu? Então, assim, resumindo, tá. E quando o padrão joia tá em desequilíbrio com a energia, ele vai reagir com ansiedade e frustração. Aí, sabe aquela pessoa que, tipo assim, você fala, ai, não gosto de ficar perto dele, porque é tão negativo, ai, tão frustrado. Olha, hoje tava um dia lindo, a pessoa tá reclamando da vida, porque é uma pessoa frustrada. Então, assim, vai reagir com ansiedade, com frustração, vai parecer que é uma pessoa infeliz, tá? Porque ela tá sem energia. Tem uma informação bem legal aqui. Eu falei pra vocês, assim, que a gente assemelha ao próprio diamante, né? O joia, apesar dele se expressar verbalmente, ter uma locução muito boa, ele é lento nos gestos e nas ações. Por quê? Por conta da personalidade do joia se assemelhar a um diamante bruto. É algo pesado, né? É rústico. Então ele também não vai ser molimolente, né? Ele não é flexível. O joia também tem dificuldade com mudanças, tá, gente? Então, tipo assim, eu nasci aqui, música da Gabriela, né? Eu nasci assim, eu sou assim, eu vou morrer assim. Então, eu não saio daqui ninguém me tira, né? Então, às vezes o joia vai também ter ali um problema de joelho, de articulação. Por quê? Eu sou tão resistente à mudança, eu sou tão inflexível, né? Eu não vou para onde o universo me levar, deixa a vida me levar, a vida leva eu. Ele é resistente. Então, o corpo, se a gente tem articulação, é para ser movimentado. A vida só acontece se a gente estiver em movimento, certo? Se o joia não movimenta, ele vai ter ali fibromialgia, ele vai ter problema nas articulações, como... Agora esqueci o nome. Sabe? Depois vocês editam, por favor. Então, a gente estava tentando lembrar, né, o nome aqui das disfunções. Então, o joia, por ele ser tão resistente, ele pode ter problema de artrite, artrose. Inclusive, eu atendo uma pessoa que ela tem artrite reumatoide. Ela, sabe como é a estrutura corporal dela? Ela não é uma pessoa que é gordinha, tá? Mas ela tem uma estrutura densa, rígida, entendeu? Ela não sai do lugar, ela não concorda com aquilo. Se ela não concordar com aquilo, ela não volta nunca mais. Ela não fala nunca mais com você. Eu vou fazer uma reflexologia nela, eu não consigo apertar o pé dela, porque
é firme, é duro, eu tenho que pegar o meu instrumento de reflexologia e ir. Então, assim, o sistema linfático dela tá totalmente obstruído, né? Ela sente dores e a gente faz de tudo, todas as técnicas possíveis, imagináveis. Agora ela começou a tomar zeólita, falou que tá ajudando muito, mas é bem desafiador. Por quê? Porque tudo foi feito, né, gente, de um modo maravilhosamente atemorizante, perfeito. Então, se eu tenho isso aqui, é para movimentar, né? Eu tô aqui, mas eu posso estar lá. Você disse para mim que de repente não gostou disso aqui, eu vou falar, ok, vamos melhorar e a gente vai pro próximo passo. E o joia, ele é mais resistente, tá? Então, resumindo, ele é reflexivo, ele é analítico, ele é verbal, né? Ele fala muito bem, é independente e tem uma forma de energia muito alta. Porém, quando perde essa energia, entra na ansiedade e com frustração, tá? Qual que é a forma de aprendizado do joia? É visual e emocional. Olha só, não demonstra sentimento, é uma joia bruta, mas aprende vivendo, aprende sentindo, aprende sofrendo, tá? Bem interessante isso, né? O joia fala pouco, tem uma seriedade maior em tudo, né? É organizado, é justo, é ditador, vai por ordem no barraco, entendeu? Vai organizar ali o negócio e vai chegar chegando, tá? Mas tem medo de dizer não. Interessante isso, né? Tem toda essa fortaleza, mas tem medo de dizer não. E o medo de dizer não vem da onde? Da minha necessidade de ser aceito, ser amado. E aí eu não digo não, porque se eu disser sim, eu estou sendo inserido na tribo, eu estou sendo incluído, né? Então quer dizer que existe essa ansiedade, existe uma insegurança, mesmo sendo tão forte, tá? Tá. E tem mais uma coisa aqui, que é resistente a perdoar. Ele não é resistente a tudo? Então ele também vai ter uma resistência a perdoar. Então, assim, se você pisou na bola com o joia, ferrou. Porque, assim, ele vai ter dificuldade de te perdoar com relação àquilo. Ele vai guardar. E e qual órgão também no joia que pode ser um dos órgãos de choque ali? O fígado. Por quê? Se eu tenho dificuldade de perdoar, eu sinto mais raiva. Eu mantenho eu tenho raiva, fígado é raiva, orgulho e mágoa. Então, olha só, o que é o orgulho? Se eu não tô perdoando é porque eu tô usando o quê? Tô deixando em alta o quê? O meu orgulho. Então, eu não quero perdoar. E aí, eu vou guardar o quê? Uma mágoa. Então, toda a toxina desses sentimentos, dessas emoções vão ficar onde? No meu fígado, tá? Então, além desse excesso de ansiedade, excesso de perfeccionismo, eu ainda posso desenvolver um problema no fígado. Até quero abrir uma aspas aqui, tá, gente? Vou contar aqui, como diz um mestre meu da iridologia, segredinho de profissão. Não, é segredinho de aula mesmo. Eu tive aula no final, minha aula da pós do mês passado, Isso eu já sabia, que toda doença autoimune começa no intestino. Mas é uma informação nova para mim, todo câncer começa no fígado. Então, essa historinha de que o câncer, o fígado, ele se regenera, então beleza, vamos lá, vamos encher a cara mesmo, que amanhã eu tomo um heparema e tá tudo bem, eu tomo um alcachofre e tá tudo certo. Não, né, gente? Então, assim, o câncer começa no fígado. Então, é muito importante a gente olhar para o fígado e para essas emoções, né? E, como eu já disse para vocês em outras aulas, o que a gente sente pelo outro só afeta nós mesmos. O outro nem sabe o que a gente tá sentindo aquilo, tá? Eu acho que era isso que eu tinha para falar para vocês sobre o joia. Depois até vou dizer para vocês, se tiverem dúvidas, mandem lá no grupo, tá? É claro, né, que gente vai falar assim, olha, eu sou essa, bom, então vou mandar um olho para eu analisar, porque não vai dar tempo. Mas vocês podem, eu vou até colocar aqui o celular, ó, para mostrar para vocês como que a gente faz. Quem quiser seguir a profissão de iridólogo ou iridologista, são os dois nomes que podem ser dados, tá? Pode estar comprando
uma lente dessa. Pode estar se aprofundando no curso, claro, né? E poder aí começar a tirar a foto da íris das pessoas. Começa pelas pessoas da família, né? Que são sempre as cobaias. E aí, essa lente, ela tem essa luz, tá? Então, na hora que eu coloco aqui, eu consigo visualizar bem de pertinho e dou um zoom e tirar a foto da íris da pessoa, tá? Esses dias foi muito engraçado, porque eu fui tirar foto de uma íris de uma mulher e eu coloquei essa parte aqui e aí eu coloquei luva na mão, né, tal, e fui fazer isso para poder pegar toda a região da íris, do olho, tá? Pegando região cerebral, região ventral, e aí o olho dela não abria. E negócio pequenininho, não abria, e ela não era japonesa, gente. Aí eu falei assim pra ela, você fez blefaroplastia? Ela falou, sim! Ela fez em cima, aquela retirada de pele, né? Aí eu, porque eu não tô conseguindo. Ela falou, eu fiz em cima e fiz embaixo. Então não tinha pele, gente, não dava pra abrir assim, ó, bem grandão. Eu vou colocar aqui pra vocês verem, aí se o Igor quiser, sempre comecem pela íris direita, tá? Peçam pro teu cliente, teu paciente tampar o olho esquerdo e vocês fazem o foco na íris direita, tá? Vamos ver se a gente consegue. Depois, se vocês quiserem treinar, me falem aí o que tem na minha íris, tá? Vamos ver se vocês vão identificar. Bom, então é isso, né? O Joia tem ideias próprias, né? Ele é firme, ele é de dentro para fora, ele é muito crítico, muito analítico, muito julgador. E aí a gente começa a olhar, as pessoas convivem com a gente e pensa assim, vocês devem estar em casa assistindo e olhando pro marido, pra mãe, pra esposa, né? Então, como eu disse pra vocês, é muito interessante. E quem é solteiro, gente, aproveita que é solteiro. Olha a íris antes de namorar, de casar, porque incompatibilidade é algo que é essência, não vai mudar. E aí, o que eu tava falando com os meninos, né? Depois a gente tem mais 2 padrões, que é o corrente, o padrão agitador ou ponta de lança, tá? Lembrando que o padrão joia também tem mais um nome, é joia ou gema, tá? Tem esses 2 nomes. O padrão corrente e o padrão agitador ou ponta de lança. Depois, eu vou falar para vocês das estruturas combinadas. A gente nunca tem um padrão, é muito raro ter um padrão só específico. A gente pode ter mais de um padrão combinado, vou falar com vocês sobre eles. E depois a gente pode ver aí, fazer uma enquete sobre os próximos temas. De repente a gente falar sobre padrão que melhor, né, que a gente pode ter um melhor relacionamento, não é só de casal, né? Às vezes, sei lá, eu tenho um amigo e ele me chamou pra gente ser sócio. E aí, será que dá certo essa sociedade? Será que a gente tem um padrão? Será que a gente tem uma personalidade compatível, né? Porque assim, é essência, não vai mudar. A gente pode equilibrar algumas coisas que podem ser pesadas para nós, mas não muda, né? Então, enfim, é muito assunto. Gratidão pela atenção de vocês, gratidão pela oportunidade de estar aqui mais uma vez. Gratidão aos meninos queridos, Guilherme e Igor. Beijo no coração de vocês e estou disponível para as dúvidas. E aí, amigos, gostaram de saber um pouco mais sobre o padrão joia? Isso é bem legal, tá? Aproveite esse conteúdo de iridologia também, porque ela é uma terapia muito importante no universo de saúde holística integrativa. E agora, vem a terceira aula que eu vou dar para vocês hoje, tá? Teve um assunto que foi muito comentado nos nossos grupos de WhatsApp e eu resolvi adiantar essa aula e trazer ele para hoje, que é o assunto dos metais pesados. Muita gente falando do mercúrio, amálgama, um monte de coisa. Vamos saber um pouco mais sobre isso agora? Então aproveite esse conteúdo e um bom dia para você, até a interação do grupo e um bom fim de semana. Olá, queridos amigos, sejam bem-vindos a mais uma aula especial do nosso curso. Eu sou o Guilherme Freitas, faço parte da coordenação do curso e também trago meu conhecimento aqui, na medida do possível, para colaborar com o conteúdo para o nosso curso. E olha, eu vou falar uma coisa para vocês. Nos últimos 15 dias, teve um assunto no nosso grupo de WhatsApp que bombou de verdade, que foi sobre os metais pesados. Você já ouviu falar em metais pesados? Conhece um pouco sobre eles? Então hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre os metais. Eu já estava preparando uma aula sobre isso,
porém ia deixar mais para o fim do curso, porém resolvi adiantar um pouco essa aula, porque é importante, chegando ao fim do curso, nós sabermos aí como eliminarmos esse mal da nossa saúde e, ao mesmo tempo, tentar aí fazer uma alimentação mais limpa possível, mas ter uma saúde mais limpa possível e também saber detoxicar quando se contaminar com um metal pesado, né? Não é não? Não é isso que vocês querem? E eu acredito que com essa ascensão desse assunto no grupo, eu acho que muita gente está curiosa sobre esse assunto, quer falar um pouco sobre esse assunto, né? Então nós vamos conversar sobre ele hoje. Você já ouviu falar em metal pesado? Sabe por que ele se chama metal pesado? Vamos conversar um pouco sobre isso agora. E nós vamos conversar aí sobre os metais, falar aí aonde a gente encontra esses metais com facilidade. Vamos falar aí também principalmente um pouco do mercúrio, porque eu percebo assim que muitos dos assuntos e muitas das informações que surgem no grupo também são referentes ao mercúrio, né? Então vamos fazer aí um apanhado sobre o mercúrio. E também, posteriormente, vamos falar um pouco de como detoxicar o nosso organismo, eliminando os metais pesados e trazendo aí mais benefícios à nossa saúde, também eliminando doenças, tá? Bom, gente, vamos conversar um pouco então. O que é o metal pesado? O metal pesado, no ponto de vista físico, químico e biológico, ele é um metal que pesa mais de 4 gramas por centímetro cúbico, ou seja, de fato, ele é pesado, tá? 1 centímetro cúbico é um espaço de 1 por 1 por 1, né? Que você pode medir assim num cubo. É como se fosse um pequeno dado. Um dado ali, tem uma medida cúbica, né? Uma medida 3D no caso. E ali, dentro daquele espaço de 1 centímetro, tem que pesar mais de 4 gramas. E existem vários metais que pesam mais de 4 gramas, tá? Além disso, o peso natural dele é de no mínimo 6 gramas, né? Não tem como você separar esse metal não pesando menos que 6 gramas, ou seja, ele é bem pesado mesmo, tá? Então é por isso que ele entra no organismo e ocasiona também alguns danos aí à nossa saúde, alguns danos aí que a gente tende a eliminar quando eliminamos esses metais pesados. Bom, infelizmente a ascensão da vida moderna nos colocou em contato com esses metais pesados. Porém, naturalmente, no meio ambiente, não é comum se encontrar metais pesados. Os metais pesados eles estão em pequeninas quantidades, aonde ele é necessário para fazer aí a manutenção da vida das plantas, a vida dos animais, a manutenção da água e dos demais nutrientes que compõem o meio ambiente. Porém, aí veio o homem explorar a natureza, trazer a vida moderna como ela acontece hoje, né? Dada essa situação, acaba tendo aí um fator de contaminação com esses metais. E aí, você acredita que você está contaminado com esse tipo de metal ou não? Gente, vou dar uma interrompida na aula agora, porque eu quero mostrar para vocês essa linda orquídea. Estamos chegando na primavera, né? A primavera acabou de chegar, veio aí já trazendo várias flores, várias coisas lindas pra gente, e a orquídea aqui de casa também floriu. Então eu coloquei ela aqui na mesa hoje, porque vocês sabem que eu gosto bastante de plantas, né? Então eu também quero trazer essa linda planta para mostrar que é possível você fazer a sua orquídea florir em casa, tá? Nós tivemos muito trabalho, minha mãe lutou bastante para fazer essa orquídea florir. Existem algumas dicas importantes e você pode pesquisar, enfim, nós pesquisamos na internet, vimos algumas coisas legais que fez a orquídea florir, porque acredito eu que já fazia muito tempo que uma não floria por aqui. Bom, gente, voltando ao assunto dos metais pesados, nós vamos fazer agora uma lista dos principais, tá? O primeiro que eu quero falar para vocês não é o mercúrio, é o alumínio. Vocês já ouviram falar em alumínio? Com certeza, porque 90% das panelas das residências do Brasil utilizam alumínio. Então o alumínio é muito utilizado em panelas aqui no Brasil, né? É uma panela versátil, é uma panela fácil aí de cozinhar, de controlar a temperatura e também é uma panela fácil de higienizar, né? Se você quiser deixá-la brilhando como um espelho, como muita gente gosta de fazer, você pode areá-la simplesmente na sua casa com um pedaço de lã de aço e um sabão de qualidade. Porém, esse procedimento é perigoso. A panela de alumínio ela já libera alumínio nos nossos alimentos e esse metal tende a se acumular no nosso organismo. Se você areá-la na sua casa, você está piorando a liberação desses metais pesados. Então, a primeira coisa que eu recomendo é você não arear panelas de alumínio para não liberar metais pesados para você e para a sua família, tá? Além das panelas, nós temos o alumínio nas latinhas de bebidas industrializadas, como a cerveja, o refrigerante, os sucos de latinha.
Também temos alumínio, uma certa quantidade de alumínio nas latinhas de conserva. Qualquer outra lata que você utilize, por exemplo, lata de achocolatado, lata de armazenamento de alumínio, aquelas latas que a gente guarda arroz, todas essas latas liberam alumínio nos alimentos, tá? Também temos uma quantidade de alumínio na água tratada. É necessário que para a água se torne potável, uma pequena quantidade de alumínio seja adicionada, né? Que é tida como segura, mas é importante que você tome cuidado também com essa água tratada, porque esse alumínio se acumula dentro do seu organismo. Também tem dentro dos cosméticos o alumínio, em especial os desodorizantes que a gente passa embaixo das nossas axilas, para que elas não fiquem mais cheirosas, né? Porém, isso tem um preço, você acaba pagando aí por essa questão do alumínio. E também tem uma pequena quantidade de alumínio no fermento químico para bolo, tá? O fermento químico para bolo é o que menos tem alumínio. E o formato que está o alumínio ali dentro, somado a amido de milho e somado também a bicarbonato de sódio, é o menos perigoso, é o que menos acumula dentro do seu organismo. Então, com relação ao alumínio do fermento de bolo, você não precisa se preocupar, tá? O restante dos alumínios você precisa, infelizmente. Outro metal pesado que também é muito utilizado, e esse não é muito falado, é o arsênio, ou também conhecido como arsênico. O arsênio está mais em objetos e produtos que são utilizados como não comestíveis, como tintas, esmaltes de unha, esmalte para passar na grade da sua casa, esmalte tinta, né, para pintar janela, pintar grade, tecidos, os inseticidas químicos, sabe aquele inseticida que você usa para matar os pernilongos? Pode ser que ele esteja rico em arsênio. Cuidado com esses inseticidas, que eles são perigosos para você e para sua família, mais do que são perigosos para os insetos. Também está presente em couro tratado, peixes, frangos e arroz de baixa procedência. Aquele arroz assim bem de pouca qualidade, pode ser que ele esteja repleto de arsênio. Vamos falar agora um pouco do cádmio. Já ouviram falar no cádmio? Esse é muito comum e muito famoso em pilhas e baterias, tanto as recarregáveis quanto as não recarregáveis. Qual que é a diferença? Hoje em dia você não precisa ter cádmio nas pilhas não recarregáveis, porém naquelas pilhas que são recarregáveis você tem que ter uma certa quantidade de cádmio, senão ela não aguenta, senão ela não dura e não carrega tão bem como precisa carregar, tá? Também o cádmio está fortemente presente no cigarro, que infelizmente quem fuma não está exposto só a esse metal pesado, está exposto a diversos metais pesados, né? E alguns produtos alimentícios ricos em aditivos, como bebidas alcoólicas muito coloridas, também pode ter uma pequena percentagem de cádmio. Se você gosta de consumir bebidas alcoólicas, você está bem enrascado em todos os sentidos, não só no sentido dos metais pesados, tá? Vamos falar um pouquinho também do níquel. O níquel tem um nome bonitinho, mas de bonitinho ele não tem nada, tá? O níquel ele é muito presente em bijuterias. Você costuma utilizar bijuterias para se embelezar? Cuidado com esse item, porque ele é repleto de níquel. Por isso que, inclusive, ele é barato, tá? Também ele está muito presente em baterias automotivas. Então é por isso que é importante, qualquer tipo de pilha, você descartar em um espaço onde seja apropriado para evitar a contaminação. Então qualquer tipo de bateria, pilha, tudo, em especial as automotivas, devem ser descartadas em local seguro. E também o níquel está presente no cigarro. Então se você fuma, você pode estar se contaminando por níquel também. Tem um outro metal pesado, que esse é mais comum de ser falado, que é o chumbo. Já ouviram falar no chumbo? O chumbo está muito presente nos peixes, tá? Vamos falar um pouco dos peixes no final da nossa aula hoje. Também está presente na gasolina, nos produtos para tratamento de madeira, como verniz, sprays para tratamento de madeira, dentre outros fatores. Tintas e cosméticos, né? Tanto tintas de utilização humana quanto tinta para parede, tinta para grade, também tem bastante chumbo. Cosméticos também estão repletos de chumbo e outros produtos de beleza em geral, como tintas de cabelo, shampoos, condicionadores químicos, todos esses estão repletos de chumbo. Pós de maquiagem, a maquiagem pode conter chumbo, tá? Cuidado com a maquiagem também. Enfim. Outros metais pesados que são acumulativos também no organismo. O titânio, tem muita gente que usa titânio em brincos, tudo, enfim, né? O titânio ele pode contaminar o organismo também.
Em algumas situações, tem pessoas que possuem objetos e barras de titânio implantadas no organismo. Nesse caso, não tem jeito, né? O importante é que você detoxique e mantenha a barra lá para a manutenção da sua própria vida, tá? O bário está muito presente aí também em alguns produtos e também tem água contaminada com bário, tá? Cuidado aí, é importante filtrar bem a água para evitar esse tipo de situação. E também o estanho. O estanho é muito utilizado em soldas, produtos para solda, quando você vai fazer soldagem. Se utiliza aquele ponto de solda, geralmente é feito com estanho, tá? Bom, esses são os metais pesados aí que eu gostaria de trazer para vocês. E agora eu vou falar do que despertou a polêmica no nosso grupo, que foi o mercúrio. Vocês já ouviram falar no mercúrio? O mercúrio ele era amplamente utilizado, principalmente em termômetros. Não sei se você já teve termômetro de mercúrio na casa de vocês. O termômetro de mercúrio ele foi muito comumente utilizado aqui no Brasil e ao redor do mundo pela sua eficiência em medir as temperaturas, né? Ele mede com máxima eficiência possível. Também era muito comum a utilização de mercúrio em produtos para sutura. O que é um produto para sutura? É aquele produto que você passa no seu machucado, na sua feridinha, quando você se machuca. Era muito comum a adição de mercúrio, por exemplo, no iodo, né? No iodo polividona, que hoje em dia ele é usado puro, comprovou-se a eficácia dele puro. Ele é muito bom para fazer a asepsia e a cicatrização de diversos produtos. De diversos machucados, sem a presença de mercúrio. Então, hoje assim, na indústria farmacêutica, não existe a adição de mercúrio em nenhum desses produtos, tá? Você pode ficar despreocupado com relação a isso. Bom, como que chegou-se no assunto do mercúrio? Porque o pessoal começou a trazer o assunto do amálgama. Vocês já ouviram falar no amálgama? O amálgama é uma liga de metais pesados que é muito utilizado no universo da odontologia, principalmente para fazer obturações por danos ocasionados por cáries, tá? Esse é o principal uso do amálgama. O amálgama ele é utilizado ali na parte onde a cárie corroeu o dente, a cárie consome ali o material de cálcio do dente, né? Por isso que ela fica ali presa. E quando o dentista a remove, ele costuma fazer ali uma obturação que pode ser de amálgama ou de resina. O amálgama ele é muito mais barato, né? Então, por isso que muitas vezes as pessoas acabam optando em fazer a obturação de amálgama. Porém, você também pode fazer a obturação de resina para evitar a contaminação pelos metais pesados do amálgama. No amálgama não vai só mercúrio e não vai só prata, tá? O amálgama também ele pode conter prata, cobre, zinco e estanho. Então, todos esses metais que eu estou citando aqui agora podem estar contidos no amálgama, além do mercúrio, né? Que é o foco que a gente está comentando aqui hoje nessa aula. A quantidade de mercúrio que tem no amálgama é muito pequena mesmo, né? Só uma pequena quantidade para conseguir dar a liga perfeita e aumentar a durabilidade do amálgama, né? Tem amálgama hoje em dia que dura até 30 anos, mas o mais comum é a utilização de amálgamas que duram até 15 anos. Então é por isso que o preço, o custo é muito vantajoso. E por isso que caiu na graça do povo aí, porque as obturações de resina são mais caras e mais difíceis de fazer. Não são todos os dentistas, né, que fazem esse tipo de obturação. Inclusive, para obter esse tipo de obturação de resina, o ideal é que você procure um odontologista biológico, que é o que trabalha aí com essa questão, evitando aí a contaminação de diversos metais pesados, né? Bom, gente, o amálgama ele tem sim poder prejudicial para a saúde. Por quê? Porque apesar da quantidade ser mínima e o ponto de fusão do amálgama ser muito alto, ou seja, você precisar de muita temperatura para dissolvê-lo, o contato com a sua saliva, o contato com produtos quentes como sopas, produtos ácidos como o café quente e ácido, né? Também outras frutas ácidas como o abacaxi, a laranja, o limão, pode ter interação direta com a amálgama. E é isso que inclusive vai desgastando a resina, né? Esse contato pode liberar sim gases tóxicos, também na mordida, quando você morde, pode liberar sim gases repletos de mercúrio, que podem ir acumulando dentro do seu organismo. E aí não tem jeito, né? O amálgama está ali, você vai engolindo e vai obtendo ali os malefícios do amálgama dentro da sua boca, né? Então, caso você possa e tenha condição para fazer a substituição dessa obturação por uma obturação biológica ou de resina,
é a melhor opção para você. Agora, se você não está em condições e tem poucas obturações de amálgama, não são tantas, preste atenção na nossa aula que nós vamos ter dicas no final dela de como se livrar aí dos danos desse amálgama. Mas deixa eu contar uma coisa para vocês, tá? Deixa eu contar aqui um fato importante para vocês. O amálgama não é a principal fonte de contaminação de mercúrio, vocês sabiam disso? Hoje, a principal fonte de contaminação de metais pesados, e em especial o mercúrio, estão nos peixes. Você consome peixe? Você consome algum derivado aí de peixe, esse tipo de coisa? Então vamos falar um pouquinho sobre esse assunto agora. Na verdade, todos os produtos de origem animal, que sejam carnes ou carnes processadas, estão repletas de metais pesados, tá? Em especial metais pesados da pecuária, da agricultura, onde são colocados aí nos agrotóxicos, nos fertilizantes e nos melhoradores de desempenho, que são contidos diretamente dos animais. Então, a principal fonte de contaminação hoje do mercúrio está contida nos peixes. Se você consome peixe, aí sim eu posso garantir para você que você está muito mais contaminado por mercúrio e cádmio, por exemplo, do que com o amálgama. Os peixes hoje, a maioria deles são produzidos no sistema intensivo de criação, o que faz o peixe naturalmente já sofrer muito, tá? Então, para que amenizar esse sofrimento e amenizar as perdas, na verdade, para que menos peixes morram, eles recebem diversos antibióticos e diversos químicos lá na cadeia de produção, para que não seja proliferado, por exemplo, por piolhos, por bactérias, por coisas que possam matar os peixes em grandes quantidades e gerar prejuízos à fazenda de produção do sistema intensivo. Tudo isso dentro do peixe é altamente bioacumulativo. E aí quando você vem para sua casa aí com seu peixe e o cozinha, aí você está absorvendo todos esses metais pesados que também vão acumular dentro do seu organismo. O peixe que mais contamina com metais pesados hoje é o peixe que eu vejo que as pessoas mais mantêm como saudável, que é o salmão. Esse peixe eu recomendo que você pare de consumir de imediato, tá? O salmão hoje ele não é nada saudável, não tem nada de saudável e de bom para a sua saúde no salmão. Inclusive, quando você consome salmão, você está comendo uma série de produtos químicos que são utilizados para dar a cor no peixe, né? Porque o peixe naturalmente não fica com aquela cor hoje em dia ali, né? Porque ele não é produzido de maneira correta, ele é produzido com muito estresse, num sistema de criação que faltam muitos nutrientes. Então a minha recomendação é que você pare de consumir esse peixe para que você melhore a sua saúde, porque ele sim é um grande vilão para a sua saúde, tá? Mais que o amálgama. E existem seriados, documentários e estudos aí feitos na região onde isso é produzido, que vários produtos químicos e vários antibióticos utilizados no peixe são acumulativos e são absorvidos pelo nosso organismo, tá? Outros peixes também que são fontes de metais pesados, que a gente consome com bastante frequência. O atum, a sardinha, a savelha, o bagre, a cavala e a anchova. Esses também estão repletos de metais pesados. Os outros peixes têm metais pesados em menos quantidade, mas entenda uma coisa, não significa que você não vá se contaminar com os demais peixes. Todos os peixes produzidos em sistema intensivo de criação estão contaminados com esses metais pesados, e também os peixes dos rios, dos mares, dos oceanos também estão contaminados, porque a água desses ambientes também está contaminada com metal pesado. E o peixe é como se fosse uma esponja, ele é como se ele fizesse uma limpeza desses metais e acumulasse tudo dentro dele, visando estabilizar o oceano e limpar o ambiente marítimo. Então é por isso que quando você consome peixe, faz tão mal para a sua saúde. Peixe não faz bem, tá? Essa e outras causas foram que me levaram, e levaram o Igor, e levaram a outras pessoas a considerar o veganismo. E não só assim falando pelo sofrimento do animal, que também é muito importante, mas para amenizar o nosso próprio sofrimento causado, né? Porque esse tipo de sofrimento a gente causa. E a gente pode eliminar da nossa saúde tomando atitudes simples, como, por exemplo, parar de comer peixes. E foi o que eu fiz e a minha saúde melhorou bastante. Recomendo que todos façam também, respeitando, óbvio, as decisões e as escolhas de cada um. Essa é uma recomendação minha, tá? Então, foi isso que me levou a considerar. E foi isso que me levou também a estudar a questão de detoxicação. Porque como nós estamos amplamente contaminados e é muito difícil
perceber essa contaminação por metais pesados nos alimentos, no dia a dia, é importante que a gente pense na parte do detox, tá? Gente, doenças que são causadas pelo excesso de metais pesados. Câncer, doença de Alzheimer, diversos problemas renais, porque os metais pesados se acumulam no rim e o rim não consegue eliminar. Então a gente tem problemas com doenças renais. O mal de Parkinson também tem relação aí com essa questão do consumo de metais pesados. A anemia também é provocada pelo excesso de consumo de metais pesados também, tá? Você pode ter anemia porque precisa fazer um detox dos metais pesados. E por fim, diversas outras alterações no sistema neurológico, tá? Então se você possui qualquer problema neurológico, os metais pesados atrapalham e atrapalham bastante. Animais também do sistema intensivo de criação, como o gado, como o porco, como outros animais para consumo, também são contaminados por metais pesados hoje. E são grandes fontes bioacumulativas que podem fazer mal para a sua saúde. Gente, como a gente evita a intoxicação dos metais pesados? Buscando não ingerir alimentos que nós não conhecemos a origem. É importante que a gente saiba a origem do que a gente está comendo, tá? Porque isso pode estar muito contaminado. E quando a gente conhecer a origem, buscar alimentos orgânicos e fontes aí feitas de maneira mais natural possível, tudo bem? A gente precisa também evitar consumir peixes. Peixes são grandes fontes de mercúrio e outros metais pesados, então evite o máximo que você conseguir o consumo de peixes. Os peixes hoje estão contaminados e vão contaminar você, não tem jeito. Evite também usar objetos que possuam metais pesados, como bijuterias, utensílios. Grande parte dos seus utensílios de alumínio devem ser trocados aí por utensílios que não soltam metais pesados, como panelas de cerâmica. As panelas de cerâmica, você está protegido dos metais, porque elas não são feitas com grandes quantidades de metais e não liberam nos alimentos, tá? Faça então o uso de panelas de cerâmica. Também é importante fazer o uso de panelas de alumínio, porque o nosso organismo precisa desse tipo de componente, mas não em grande quantidade, como estamos acostumados. Também é importante evitar usar aí termômetros de mercúrio, outras coisas que contenham mercúrio. Substituir as obturações de amálgama por obturações de resina também é importante para que você faça um detox de metais pesados, tá? Evite também frequentar fábricas, indústrias, locais de obras sem uma máscara de respiração própria, tá? Não é aquela máscara que a gente está acostumado que só tampa o nariz. É uma máscara onde vai filtrar o ar e você vai conseguir absorver oxigênio. Dê preferência a cosméticos veganos e sem metais pesados, porque se os cosméticos não são veganos, eles precisam de mais quantidade de metais pesados para a sua conservação. Então, o cosmético vegano, você não precisa de ter tantos metais pesados presentes ali. Então, quando você for usar cosméticos, melhor dizendo, procure usar os cosméticos veganos, tá? E cosméticos naturais, né? Por exemplo, nós temos aqui a aromaterapeuta Zélia Madureira, que produz alguns cosméticos naturais, sem adição de químicos, sem adição aí de produtos que podem fazer mal para a sua saúde. Isso é o mais importante, tá? A beleza não está acima da saúde. E talvez uma maquiagem carregada de chumbo possa te dar uma falsa sensação de beleza. Não se engane. Você é muito bonita, você é muito bonito naturalmente. Procure dar valor à sua beleza natural, tudo bem? E agora vamos falar de alimentos com alto poder de desintoxicação para o seu organismo, para que você se livre desses metais pesados e faça um tratamento natural ao mesmo tempo, né? Para que você não sofra mais dos efeitos dessa contaminação, tá? Amigos, alimento natural campeão em desintoxicação de metais pesados. Os dois. Primeiro, o coentro, tá? O coentro é um tempero muito comum utilizado aqui no Brasil, com grandes propriedades medicinais. Ele consegue fazer um detox facilmente no nosso organismo e eliminar aí os metais pesados com grande facilidade. O segundo alimento é a clorela. Já ouviram falar na clorela? Ela também é muito importante para fazer um detox. Então procure aí saber desse nutriente, dessa planta. Inclusive o nosso amigo terapeuta Geovair Tomás tem um bom conhecimento sobre isso e em breve ele vai gravar uma aula pra gente também, tá? Outro componente muito importante é o açafrão da terra ou a cúrcuma, tá? Ele tem os mesmos nomes.
raladinho ali no seu arroz, raladinho no seu suco detox, que você também pode consumir o açafrão, não só tomar sucos, tá? Também tem grande capacidade, grande potência em eliminar os metais pesados. Consuma mais açafrão, que naturalmente o seu organismo vai ser limpo, tá? Lembrando que tem que ser um açafrão de procedência, um açafrão de confiança, porque ele também pode ter a adição de metais pesados para melhorar a sua cor. Então cuidado com esse tipo de açafrão, procure saber a procedência dele. Outro alimento muito bom para fazer um detox dos metais pesados é o vinagre natural de maçã, que nós temos aqui em uma das nossas aulas. O Wilton Claudino explica pra gente de todos os benefícios, está na aula 3, tá? Você pode assistir. O vinagre natural de maçã é excelente para eliminar metais pesados também. Um outro mineral que a Juliana Tenório nos ensinou em aula é a zeólita. A zeólita também funciona muito bem para fazer esse detox e eliminar esses metais pesados. O arroz integral também é muito bom, tem capacidade detox, né? Lembrando que você não pode fazer o seu arroz integral com óleo vegetal comestível, no máximo com óleo de coco ou azeite de oliva. Os outros óleos vegetais não podem estar contidos. Alimentos também que podem ajudar você a eliminar os metais pesados: frutas cítricas, vegetais folhosos escuros que são ricos em vitamina K. O rabanete é muito bom para a eliminação de metais pesados. A cenoura. A vagem, a vagem macarrão, que é o feijão, também é muito boa para fazer detox, sabia disso? Que a vagem tem esse potencial. Já falei dos vegetais folhosos, eu ia citar o agrião, né? Apesar do agrião ter alguns parasitas, se você fizer sempre um detox, comer ele de vez em quando, vai ser muito bom para a sua saúde. Que mais que eu posso citar? O tomate. Tomate e frutas vermelhas são muito bons aí para fazer a detoxicação. O coco, o ácido láurico, o ácido caprílico contido no coco é muito bom. Também já tem aula de coco aqui, tá? Damascos também são muito bons, desde que sejam de confiança aí, de procedência, damascos secos, né? Ameixa seca também de procedência é muito boa, uva passa também é muito boa. Olha o tanto de alimentos bons para fazer um detox, né? Gente, não posso esquecer do principal, o gengibre. O gengibre também é muito bom, tem grande potencial anti-inflamatório e consegue eliminar os metais pesados que ficam acumulados no fígado. Então o gengibre é uma ótima alternativa para você que quer fazer um detox. Bom, vou citar mais alimentos, espera aí. O que mais que eu poderia citar aqui? Já falei das frutas cítricas. O hortelã. O hortelã também é muito bom, tá? Utilize o hortelã para essa finalidade. O hortelã, o manjericão, o alecrim. Também teve uma aula falando da zedoária, que é amigo do açafrão. No começo do segundo semestre tem uma aula falando da zedoária. Muito importante também para fazer detox e eliminar metais pesados do seu organismo. Enfim, gente, tem uma grande quantidade de alimentos aí que são bons, são importantes. Você pode fazer uma pesquisa, pode indicar outros também para os seus amigos. E eu também gostaria de falar aqui da solução mineral. A solução mineral é o mais eficiente de todos porque ele oxida os metais pesados e o corpo elimina. Em breve nós vamos fazer uma live falando da solução mineral. Tá chegando a hora, não percam essa live. Essa vai ser uma das lives mais importantes do curso, que você vai aprender a utilizar a solução mineral. A solução mineral ela é muito importante para essa e para outras enfermidades também, que vai te ajudar em muita coisa. Então não perca essa live, ela vai ser anunciada em breve. E é isso, gente. Já falei de tudo que precisava falar hoje. Essa aula aqui é bem legal. Anote na sua agenda todas essas dicas e procure aí evitar o máximo possível consumir ou utilizar esses metais pesados e ao mesmo tempo ir limpando o seu organismo para que ele volte aí ao estado de saúde e de cura plena, tudo bem? Vou ficando por aqui. Um grande abraço para você e uma boa aula. E, é claro, meus telefones estão aparecendo aqui. Caso você queira falar comigo e tirar alguma dúvida, pode me contatar que eu ajudo. Um grande abraço e um tchauzinho!